Olá, eu sou a Si. Seja bem-vindo e bem-vinda ao audiolivro da obra de Joan Garriga Bacardi. Onde estão as moedas? As chaves do vínculo entre pais e filhos. Segunda parte. Breve ensaio sobre o conto das moedas. Espero que essa breve história, como acontece com a maioria dos contos, lhe tenha sido provocadora. Suas várias linhas de significado podem ter tocado alguma fibra de seu ser e ter lhe causado tristeza ou alegria, raiva ou, pelo contrário, paz interior. Cada pessoa terá suas próprias reflexões ou sentimentos. Tirará, inclusive, suas próprias conclusões. Visto que o conto mais evoca que explica, proponho-lhe que continue lendo para entender melhor, para descobrir coisas que talvez lhe tenham escapado ou confirmar que suas emoções tinham pleno sentido. Ainda que este breve ensaio não seja fundamental para desfrutar e aprender o que diz Onde estão as moedas, o conto funciona por si só. Me atrevo a dizer que nesse tipo de anexo explicativo, o leitor encontrará clareza e desenvolvimento das mensagens dos principais ensinamentos de sua moral. Enfim, ainda que se trate de uma moral desprovida de moral, valha o paradoxo, pois não se trata de adestrar ninguém de acordo com um ou outro comportamento, mas oferecer caminhos de reflexão e entendimento que promovam maior felicidade em nossas relações. Estruturei este breve ensaio à minha imagem e semelhança, ou seja, ele não conta com uma estrutura clássica de teses, antíteses e sínteses, senão uma mais caprichosa e menos sistemática, mais intuitiva e pessoal, por assim dizer. Minha abordagem é simples, é como se eu estivesse agora mesmo em uma sala diante de você e de outras pessoas, e depois de minha explicação sobre o conto, todos começassem a me perguntar sobre o seu significado. Então, o que eu diria seria mais ou menos o que segue. O que representam as moedas que recebem os protagonistas da mão de seus pais? As moedas representam o abundante caudal de experiências que tivemos com eles, tanto agradáveis quanto alegres ou tristes, afortunadas ou mal-sucedidas, todas sem exceção. A concepção, o nascimento, a infância, a adolescência, etc. Tudo que, como filhos, vivemos em relação aos nossos pais em todos os períodos da vida, mas, sobretudo quando crianças, quando éramos mais frágeis e dependentes. As moedas simbolizam, portanto, tudo o que recebemos deles, incluindo, é claro, o presente maior, que é a vida. Além disso, podemos acrescentar seu passado e sua história, ou seja, sucessos e vivências anteriores à nossa concepção ou nascimento, já que mesmo antes de nascer pertencemos ao desejo e ao pensamento de nossos pais. E em sentido transgeracional, por nossas veias corre o sangue e a experiência de muitos antecessores, concretizadas nas respectivas famílias de origem de nossos pais, com todas as vicissitudes que lhes tocou viver. Cada família é uma matriz de força e também de dor, visitada pelos grandes poderes do viver, essencialmente a sexualidade e a morte. Em resumo, as moedas são tudo o que recebemos em nossas raízes e a que pertencemos, e tudo o que vivemos de concreto da vida dos nossos pais. O que significa aceitar as moedas? Aceitar as moedas significa aceitar tudo exatamente como foi, sem pôr nem tirar, incluindo o doce e o cruel, o alegre e o triste, o leve e o pesado. Tudo pela simples razão de que essa é a nossa herança e o conjunto de experiências vividas que nos constitui. As moedas também podem incluir abusos, ações dolorosas ou terríveis e brutais. Aceitar as moedas nos leva a aceitar também aquilo que nos feriu, que prejudicou a inocência e a beleza natural da criança. É possível, ainda que difícil, dizer sim a tudo que nos chega por meio de nossos pais, sem pôr nem tirar. Podemos aceitar
tal e como nos chegou, com todas as suas consequências, sem deixar de seguir nosso próprio caminho, cumprindo o trajeto pessoal e tendo a coragem de transformar os pesares em recursos. Se nos resulta tão difícil aceitar as moedas, é porque não sabemos o que fazer com a dor, não sabemos como manipular nossos sentimentos feridos e nem nossas turbulências emocionais. Assim, fechamos os olhos e o coração e inventamos para nós mesmos um mundo suportável que nos permite seguir adiante. Muitas tradições, e concretamente as tábuas de Moisés, impõem o mandamento de honrar aos pais, conscientes de seu poder libertador e do bem-estar que aporta às pessoas. Mas chega-se a esse lugar depois de um árduo processo interior. Na realidade, não se pode fabricar como mandamento nem erigir-se em imposição fictícia. As tradições assinalam com o dedo sábio a rota adequada para alcançar esse lugar. E, se tem sentido para nós, devemos percorrê-la. Se assim decidirmos, todo um processo tem início. Por isso, muitas abordagens psicoterapêuticas, enquanto buscam soluções para os problemas dos indivíduos, traçam um objetivo integrador, algumas vezes explícito e outras implícito. Restaurar o amor em relação a nossos pais, recuperar o movimento amoroso natural e espontâneo que sentia a criança por seus progenitores. As pessoas que avançam nesse processo costumam se sentir mais íntegras, congruentes e amorosas. Aprimoram suas relações pessoais e afetivas, alcançam maturidade, serenidade e, sobretudo, autoestima. Alinham-se de um modo mais sólido com o misterioso fluir da vida. Mas se não gostamos de algo em nossos pais, por que devemos aceitá-lo? Trata-se de um clássico na psicoterapia no caso de pacientes que juraram, quando criança, não se parecer com seus pais, para em seguida descobrir, na fase média da vida, que são e agem como eles. A resposta a essa pergunta é muito simples. O que reprovamos nos aprisiona e só o que amamos nos liberta. Por isso, é importante tomar consciência do que reprovamos para investigar a fundo em nosso interior e dar espaço a todos os componentes emocionais que sobrevenham, até que o processo para a paz se complete. É certo que muitos problemas se originam de feridas de amor, de traumas e do terror do que foi vivido. Isso configuraria uma primeira linha de argumentos. Porém, adentrando em uma segunda linha, é importante não esquecer algo ainda mais profundo. Temos problemas porque amamos mal. Se olharmos sem preconceito a alma familiar e as dinâmicas da criança, perceberemos que esta se insere em seu sistema familiar de tal forma que ama incondicionalmente, aconteça o que acontecer. Trata-se apenas de um programa biológico que ativa toda uma rede de emoções. E vemos que, por amar cegamente, trata de assumir sacrifícios, cargas e culpas que correspondem a seus pais, irmãos, avós ou a família toda. Pode tentar morrer ou adoecer no lugar de seus pais, prisioneira de um pensamento mágico que a faz crer que dessa maneira conseguirá salvá-los. Pode segui-los até a doença, a morte, ao vício ou outros destinos, pensando também que assim, como no passe de mágica, seu coração, ou o coração dos que ama, encontrará calor e conforto. Inclusive, em casos de abusos, chegamos a ver que um filho ou filha pode consolar o desespero ou a solidão de um dos pais, envolvendo-se ou tomando o lugar do outro progenitor. São dinâmicas que mostram o poder dos vínculos e a dignidade do amor entre as pessoas. O enfoque sistêmico nos mostra que, além de possuir identidade individual, fazemos parte de um coletivo maior. Estamos todos inseridos em uma mente comum maior, uma alma familiar, como se denomina no trabalho de constelações familiares. E essa alma tem suas regras. Uma delas é amar nossos pais e combater a fraqueza de nos sacrificar por nossos idosos, acreditando falsamente que assim os ajudamos. Cumprir essa norma é o princípio de contínuas ondas de bem-estar
e genuíno sustento da vida. Como ensina Bert Hellinger, criador das constelações familiares, o amor cresce com ordem. O necessita para fluir com alegria, e a ordem sugere sua geometria e sua hierarquia. Que os pais sejam pais e grandes e que deem principalmente a vida, e que os filhos sejam filhos e aceitem. Que os filhos não interfiram nos assuntos dos mais velhos. Que os filhos honrem seus pais, fazendo principalmente algo de bom com sua vida, renunciando, portanto, às implicações trágicas dos que sofreram antes ou que foram banidos do amor familiar. Devem abandonar a tendência de repetir os destinos fatais presentes em todas as famílias. Temos que reconhecer que o amor bom, aquele que ajuda de verdade, é o amor que olha, que vê os demais e é capaz de respeitar suas dificuldades. É sobretudo o amor que pode enxergar nos olhos dos seres que ama, especialmente nos dos pais, o desejo de que seu filho esteja bem e cresça livre e feliz. Nenhum problema dos filhos ajuda os pais. Apenas desse modo a ordem é respeitada e o amor que liberta pode fluir. Que obstáculos posso encontrar nesse processo de recuperação do amor por meus pais? Existem 2 discursos que explicam os principais obstáculos que esse movimento amoroso natural e espontâneo encontra para fluir até nossos antecessores. O primeiro deles nos revela que temos problemas porque não fomos bem ou suficientemente queridos como filhos. Em contraste e complementarmente, o segundo defende que o conflito está em amar de maneira infantil, cega e mágica, algo que nos leva a nos envolver de maneira trágica com o destino e as dificuldades daqueles que formam parte de nossa rede de vínculos, sejam os pais ou a família em sentido mais amplo. Em relação ao primeiro, gosto de dizer, em meus cursos e workshops, que o importante não é tanto o fato de que não nos tenham desejado ou não nos tenham querido suficientemente bem. A percepção de ser amado ou não é muito variável e subjetiva, mas se seguimos amando ou não. O mal-estar, a angústia, o inferno, a queda, ou como queira chamar isso, não se refere tanto ao fato de não termos recebido o amor de fora, mas à falta de amor em relação aos outros que temos dentro de nós. Já Sêneca relata em suas cartas para Lucilo que não se pode ser feliz quando se vive só para si mesmo, quando tudo se faz em interesse próprio. Na verdade, só se vive para si quando se vive para os demais. O que nos cura é abraçar em nosso coração nossos pais e não tanto ser abraçados por eles. Isso é bom, claro, mas não é o objetivo. O essencial é que abracemos e que neste abraço acolhamos os demais, a vida tal como ela é, os feitos e nós mesmos. Abraçar é um movimento espiritual, é dizer sim para a existência, para o que ela traz e requer em cada momento. Porque os pais são os representantes da existência. Por meio deles, a vida se manifestou e nós podemos cuidar dela. A senha para abrir as portas do paraíso é composta de uma simples sílaba: sim. Um dos ensinamentos fundamentais das tradições de sabedoria é que sofremos quando nos opomos, que o mal-estar se nutre de resistências. Gostaria de explicar uma curiosidade. Em muitos grupos, fiz uma pesquisa improvisada perguntando quem não se sentiu suficientemente ou bem amado por seus pais. Você pode imaginar o resultado? Sim, muitos costumam levantar a mão. Em seguida, pergunto sobre quantos dos que são pais diriam que não amam suficientemente ou suficientemente bem seus filhos. Quase ninguém levanta a mão. Não são necessários grandes conhecimentos de cálculo para deduzir que os números não batem. Do meu ponto de vista, há apenas uma explicação para isso, e ela é de ordem cultural. Tem-se privilegiado o questionamento dos pais, dando asas talvez a um movimento necessário para transitar de uma cultura excessivamente patriarcal para outra de caráter filial. Entretanto, todos os extremos precisam se corrigir,
e a atual ditadura moderna de caráter filial debilita tanto os filhos como os pais, confunde ambos. Além disso, ao se acentuar a encenação acusatória contra os pais, perpetua-se a tendência vitimista e irresponsável dos filhos, enquanto os pais sofrem desnecessariamente em um amargo acúmulo de culpas. Os pais, por sua vez, também entraram em um código cultural imperante, autoperseguidor, de que deveriam ser melhores, mais perfeitos. A outra razão poderosa que pode nos levar a dar início a uma tarefa de restaurar o amor por nossos pais. Só conseguimos amar a nós mesmos quando amamos e honramos nossos pais. No mais profundo de cada um de nós, por mais graves que sejam as feridas, nós, filhos, seguimos sendo leais a nossos pais e inevitavelmente os tomamos como modelo e os interiorizamos. De algum modo, nos conectamos a uma força que nos faz ser como eles. Por isso, quando somos capazes de amá-los, honrá-los, dignificá-los e respeitá-los, podemos fazer o mesmo com a gente mesmo e ser livres. Como podemos saber o que aceitamos e o que recusamos? É possível reconhecer o que não aceitamos de nossos pais por algumas poucas, 6 ou 8 ou no máximo 12 recordações. Por meio de imagens dolorosas de nossa infância, que vez ou outra assaltam nossos pensamentos, nos tensionando e nos fazendo novamente nos sentirmos indefesos ou raivosos, penalizados, abandonados ou o que quer que seja gerando mal-estar para o corpo. Muitas pessoas conservam imagens muito vivas de acontecimentos difíceis e, em contrapartida, esquecem centenas de momentos em que foram estimados, cuidados, alimentados, amados, abraçados, etc. E sem cuidados, não há vida, não é possível sobreviver. Em geral, acredito que está em baixa a crença popular de que os pais causam, por sua negatividade, o mal nos filhos. Ainda que de fato nada os exima quando têm comportamentos destrutivos, se dermos uma olhada no cotidiano dos pais, vemos a quantidade de dedicação e ocupações que requer criar um filho. Além disso, o mais comum é que os pais desejem espontaneamente que os filhos sejam felizes. A questão é como aceitar as moedas difíceis, porque incluem o sofrimento. Boris Cyrulnik, criador do conceito de resiliência, tão em voga ultimamente, nos mostra o poder de algumas pessoas de se recuperar de graves feridas e traumas emocionais. Ainda que sejamos mamíferos sensíveis que sofrem diante da falta de amor e de respeito, ou pelos fatos e reveses terríveis da vida, mortes, perdas, desgraças, etc., também estamos amparados pela força da vida e por um amor eterno presente em cada um de nós, seja qual for o rumo e a forma que escolhemos para viver. Confúcio também afirma que uma ofensa não é grande coisa, exceto pelo fato de que nos empenhamos em recordá-la. Entretanto, é comum construirmos nossa vida em função de recordações, algumas traumáticas que resultam em meras transformações daquilo que vivemos antes. Recordações que ficam muito longe da realidade, ou que, em partes, a distorcem e que nos distanciam de nosso presente, nosso único apoio. É que o único lugar possível onde podemos viver é o presente. E essas imagens e sensações ocorreram no passado, portanto, pertencem a outro tempo e momento, de modo que uma ferida não é grande coisa, exceto se nos empenharmos em recordá-la. Isso é, ao mesmo tempo verdadeiro e falso. Ainda que conseguíssemos, com a mente, esquecer algumas imagens, no corpo ficam registradas todas as nossas vivências, e isso funciona como uma espécie de receptáculo e de regulador emocional, que procura sobreviver e minimizar os danos ao preço de tensionar-se, congelar-se, inibir-se, camuflar alguns sentimentos, ocultar outros, modificar padrões respiratórios, etc. Somos seres que se nutrem de experiências e que funcionam em diferentes níveis. De um lado está o pensamento verbal e racional, e de outro a imaginação, as emoções, as sensações físicas, a postura, padrões corporais, etc. O corpo recorda e registra, e em cada pessoa convivem os corpos do que foi ontem, antes de ontem e do que foi aos 15 e aos 2 anos. Em nosso corpo está presente a memória de tudo que vivemos.
E esta foi a segunda parte da obra de Joan Garriga Bacardi, Onde Estão as Moedas. Curtiu? Então deixe o seu like, inscreva-se em nosso canal e compartilhe esse material para quem você acredita que possa se beneficiar. Até a próxima. Hariom.